Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom dia a todos que estão chegando aqui no nosso Café com Deus, o pastor Lucas, que há 5 anos nós trazemos aqui no Café com Deus a palavra de Deus, a palavra que cura, que salva, que liberta, a palavra que transforma. Uma vez que nós colocamos a palavra de Deus em prática, ela é eficaz, é o suficiente para fazer o impossível se tornar possível em nome de Jesus. E eu determino que essa terça-feira, dia 22 de abril, seja uma terça-feira abençoada, produtiva, cheia de bênçãos e de milagres em nome de Jesus. Eu quero que você compartilhe esse café com Deus, eu quero que você envie para mais pessoas, pessoas que talvez estão aflitas, angustiadas, desenganado pela medicina, e através do poder da fé, da oração, da palavra, Deus venha alcançar essa criatura em nome de Jesus. Muito bom dia a todos, você que não segue a gente, siga a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube, para você saber mais sobre a Igreja Nação Escolhida de Deus. Prepare aí o seu copo com água, prepare aí a sua peça de roupa, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé. Lembrando, estamos vivendo as 7 semanas do tratamento com a água do milagre. Sábado, nós estaremos em Indaial, na Rua Peru 236, bairro das Nações, em Indaial. Se você é de Indaial, 7 horas da noite, às 19 horas, começa o tratamento com a água. Se você é de Ascurra, o tratamento aqui em Ascurra começa no domingo, às 7 horas da manhã, ou então às 19 horas. Esteja conosco em uma de nossas igrejas, em uma de nossas reuniões e venha provar e ver que Deus é bom. Estamos vivendo esse ano de 2025, estamos vivendo o ano da pesca maravilhosa. Aqui está o barco, aqui são os dizimistas, aquelas pessoas que vivem pela fé, que crê na palavra de Deus, pois a Bíblia diz, por essa causa abrirei as janelas dos céus, derramarei bênçãos sem medidas. Deus vai abençoar a vida de cada pessoa. Se você talvez segue a gente, gosta do trabalho, do conteúdo, tem visto que Deus é nesse ministério, e você deseja ser um ofertante, deseja ser um dizimista, faça isso, semeie, plante, mas não por obrigação ou por necessidade. Faça com amor, pois quem planta, colhe. Tá certo? Prepare aí o seu copo com água, sua peça de roupa, em nome de Jesus. Café com Deus, 5 anos, trazendo a palavra de Deus, o pão nosso de cada dia, que nos alimenta, nos fortalece, nos dá discernimento, tá certo? Eu estou com a Bíblia e eu quero compartilhar com vocês essa mensagem tão especial. Está lá no livro de Tiago, capítulo 4, do versículo 13. Eu quero falar sobre o tempo. A Bíblia diz que nos últimos dias o tempo seria abreviado. Deixa eu perguntar para você, o que você tem feito com o seu tempo? No que você tem gastado o seu tempo? Será que você tem usado bem o tempo que você tem? Ou será que você tem desperdiçado esse tempo? Será que o tempo que você ganha todos os dias, quando nós acordamos, abrimos nossos olhos, Deus nos dá 24 horas. E nessas 24 horas, o que você tem feito? Será que você tem criado laços de amizade ou de inimizade? Será que você tem liberado perdão ou apenas acumulado ódio? Pois a Bíblia fala, quem planta, colhe. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre o tempo. Quanto tempo talvez você perdeu e hoje você se arrepende? Pessoas que um dia passaram pela sua vida, estiveram com você, mas você nem se deu conta. Você só percebeu que você passou pouco tempo com aquela pessoa depois que Deus a levou, ou depois que ela saiu da sua vida. Então você percebeu que perdeu tempo, deveria de ter aproveitado mais esse tempo. E o que nós fazemos com o nosso tempo? O que nós fazemos com nossos dias? Olha só o que a Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 4, do versículo 13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos
e teremos lucros. Então, ele começa dizendo, olha, às vezes a pessoa ela faz plano. O homem pode fazer plano, mas a resposta ela vem de Deus. Então a pessoa fala, amanhã eu vou fazer isso, depois da manhã eu vou fazer aquilo. Então ela começa a programar o tempo. Quantas pessoas que programaram uma viagem, programaram um passeio, programaram algo na sua vida, mas não conseguiram, não chegaram a realizar. E ele diz assim, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vida, que sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Vós não sabeis que sucederá amanhã, que a vossa vida sois apenas uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então, às vezes, a pessoa esquece que nós, nessa terra, nós somos como uma neblina. Às vezes as pessoas fazem planos, elas usam seu tempo para o trabalho, para o lazer, para muitas coisas, mas esquece do principal, que é a sua alma. Eu sempre tenho falado, para quem será a sua alma? Será que você tem tido tempo para Deus? A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. E será que você tem conseguido administrar o seu tempo? Muitas pessoas que fizeram planos e projetos não conseguiram concretizar, realizar. Olha só o que diz em Tiago: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que a vossa vida sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. O ser humano é assim. Ora nós estamos aqui e de repente já não estamos mais. Quantas pessoas que esteve perto de você, esteve ao seu lado, e hoje você olha e só vê o lugar vazio. Passou como se fosse uma neblina. Você diz, poxa, mas foi tão rápido. É o que a Bíblia fala. Por isso a importância da gente saber administrar o nosso tempo com pessoas que nós amamos, com nossa casa, nossa família. Não perder tempo com brigas, com ódio, com ressentimentos. Pelo contrário, use o seu tempo para plantar, semear a paz, o amor, a harmonia, a felicidade, a proporcionar alegria no coração das pessoas. Pois se todos os dias a gente levantasse e nos programasse para um dia de bênçãos, não só para a nossa vida, mas proporcionar na vida de muitas pessoas também. Bênçãos, alegria, levar uma palavra que possa levantar aquele que está caído, mas às vezes a pessoa ela está tão ocupada com seus afazeres, com seus projetos, que esquece até mesmo dos seus. E só se dão conta que o tempo passou quando aquela pessoa já não se encontra mais ali. Então talvez você está assim, fazendo projetos, eu vou fazer isso o mês que vem, o ano que vem quero fazer aquilo outro. A Bíblia fala, nós somos como a neblina. Estamos aqui e amanhã podemos não estar mais. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, em vez de eu falar, olha, eu vou fazer isso amanhã, mês que vem vou fazer aquilo, mês que vem eu vou viajar, o ano que vem eu vou fazer uma viagem para fora do país. Não fale assim, porque o dono do tempo é Deus. Deus é o dono do tempo. Não que Deus não queira que você tenha uma vida plena, abençoada, feliz, que você possa desfrutar, viajar, passear, mas sempre que você for fazer algo, diga, se Deus quiser. Se Deus quiser, essa terça-feira, esse dia vai ser um dia abençoado. Se Deus quiser, essa semana será uma semana de boas notícias, esse mês será um mês muito abençoado, de muitas colheitas. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, a vida dela está na total e completa dependência. Nós dependemos de Deus todos os dias. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, então Deus vem e supre
as nossas necessidades. Mas muitas pessoas, elas acham que são donos do tempo e com arrogância elas dizem, eu vou fazer e ninguém vai me impedir. E aqui, Tiago está dizendo, se Deus quiser. Se Deus quiser, nós vamos fazer uma viagem, se Deus quiser, nós vamos terminar essa construção, se Deus quiser, essa obra vai alcançar os 4 cantos do mundo, se Deus quiser, nós seremos os maiores ganhadores de almas, pessoas serão salvas, libertas, transformadas através da nossa vida, se Deus quiser, porque a nossa vida está completamente nas mãos de Deus. E a Bíblia diz, agrada-te do Senhor teu Deus e Ele satisfará o desejo do seu coração. Se você se agradar de Deus, tudo que você projetar e for da vontade de Deus, porque tem muitas coisas que a pessoa ela faz e não é a vontade de Deus. Ah, pastor, mas eu orei e só ouvi o silêncio. Deus, ele não falou nem sim nem não, eu só ouvi o silêncio. O silêncio já é não. Quando você ora e não vem uma resposta, é Deus dizendo não, não é isso que eu quero para você. Então as pessoas às vezes perdem muito tempo com tantas coisas e esquecem do principal, de viver uma vida em comunhão com Deus. Às vezes você talvez está aí desperdiçando o seu tempo com tantas coisas, e você só vai dar conta que você desperdiçou esse tempo quando o que é importante de fato e de verdade não está mais do seu lado. Por isso, o tempo agora talvez seja o tempo de pedir perdão, o tempo de você ir lá e se reconciliar com aquela pessoa, porque você não sabe o amanhã pertence a Deus. E se não der mais tempo? E se não der, quantas pessoas que dizem, se eu pudesse voltar no tempo. Se eu pudesse voltar no tempo, eu pediria perdão para aquela pessoa, mas hoje ela não está mais aqui. Se eu pudesse voltar no tempo, eu jamais agiria daquela forma, mas não pode mais voltar. Por isso que nós temos que viver na vontade de Deus e não nos nossos próprios anseios. Então ele diz, em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então tem pessoas que por causa do orgulho dela, ela não faz o bem. Às vezes ela pensa que está fazendo bem para ela ou para alguém, mas está pecando por causa do orgulho, achando ser ela dono do tempo ou talvez que vai ficar aqui para sempre. Lembra? Nós somos nessa terra como uma neblina. Nós somos nessa terra como uma neblina. Hoje estamos aqui, amanhã já não estamos mais. É só você olhar para a sua volta e ver quanto tempo você perdeu. E hoje, se você pudesse voltar atrás, você diria, eu queria ficar só mais um pouco do lado daquela pessoa. Eu queria só dar mais um abraço naquela pessoa. Eu queria só mais uma vez dizer, me perdoa, me desculpa por eu não te apoiar, por não estar do teu lado, por eu não concordar com algumas coisas. E hoje você se deu conta que o tempo passou e você estava errado. Mas por causa do orgulho, por causa do egoísmo, você acabou deixando o tempo passar. Quantas pessoas que só se arrependem depois que perde alguém muito próximo, ou perde um trabalho, ou perde a família, o casamento. Então ela só se dá conta que ela perdeu mais tempo frustrado com projetos que talvez nem eram da vontade de Deus, porque era só o seu ego, o seu orgulho, e desperdiçou o seu tempo. Então quando você falar, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou conquistar, eu vou viajar, diga, se Deus quiser. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Se Deus quiser, você vai sair desse problema, você vai sair desse leito de dor, você vai sair desse vício, esse casamento está aí afundado, você vai sair, Deus ele vai te abençoar, porque se Deus quiser, você não só vai viver para ver tudo isso, como você vai usufruir, você vai se alegrar com tudo isso. No livro de Gálatas, do capítulo
Gálatas 6, versículo 9, diz assim, ó, olha o que nós temos que fazer com o nosso tempo. Olha o que você deve fazer com o seu tempo. Não desperdice seu tempo. Você que está aí, talvez, desperdiçando seu tempo com mágoa, com ódio, com ressentimento. Talvez você faz até para prejudicar outras pessoas. Sabe, use seu tempo para as coisas boas. Use o seu tempo para falar com Deus, para se voltar para Deus, para fazer o bem. Olha o que ele diz, Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos." Então, olha, não se canse de fazer o bem. Às vezes você vai fazer o bem até para pessoas que te fez tanto mal. Nós que servimos a Cristo sabemos. Às vezes, muitas pessoas nos odeiam, muitas pessoas nos rejeitam, muitas pessoas não suportam a gente. Mas isso é um problema delas, porque nós estamos aqui com um coração genuíno, orando, clamando, pedindo a Deus para que Deus venha ter misericórdia da vida dessa pessoa. Não da vida, mas da alma dela, porque, como Tiago disse, que nós somos como neblina. Hoje você está aqui. Hoje você está aqui perdendo seu tempo com ódio, com mágoa, com ressentimento. Sabe, uma luta que você está travando e às vezes você está lutando até mesmo contra o próprio Deus. Até mesmo contra o próprio Deus. Certa vez, pegaram os discípulos e levaram até as autoridades e disseram: olha, pegamos estes aqui fazendo tumulto, falando de Cristo que ressuscitou. Devemos prender, devemos apedrejar, devemos matá-los. E a autoridade disse: olha, vamos fazer o seguinte, vamos deixar. Se é verdade, eles vão crescer. Se é mentira, eles vão se acabar. Mas longe de mim querer lutar e relutar com estes homens. E se de fato Deus é com eles? E no final, teremos que enfrentar a ira de Deus. Por isso a importância da gente sempre fazer o bem. Não faça o mal. Você quer levar uma vida abençoada, você quer levar uma vida plena, você quer viver dias felizes, aumentar os teus dias nessa terra? Então, você deve fazer o bem. Como diz em Gálatas, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Quer dizer, se não se cansar, tem pessoas que cansou de fazer o bem. Tem pessoas que começou a servir a Deus, começou a buscar a Deus, mas às vezes alguma palavra que ela ouviu ou algo que ela não gostou e ela começou a se questionar. E hoje ela se tornou não inimigo da igreja ou do pastor, se tornou inimigo de Deus. E por isso as lutas, as tempestades, as tribulações, e Deus está dizendo: olha, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você se consertar, ainda dá tempo de você voltar para Cristo, de você pedir perdão para essa pessoa. Talvez a pessoa está pertinho de você, a pessoa está do seu lado e você não se dá conta que você deve a ela perdão. E se não der mais tempo? E se passar o tempo e como a neblina some, também o tempo faz sumir tudo e você fica só no pensamento: poxa, porque eu não aproveitei aquele tempo para me consertar, para pedir perdão àquela pessoa. Pois não perca tempo. Comece a fazer o bem a partir de hoje. Não se canse de fazer o bem, porque no tempo de Deus, que o tempo não é nosso, mas no tempo de Deus, nós vamos colher. Nós vamos colher. Quem planta, colhe. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Agora, se você planta abrolhos, você só vai colher espinho. Essa mágoa, esse ódio, isso aí vai prejudicar só você mesmo. Levante todos os dias quando você acordar, todos os dias. Primeiro você vai lá, lava seu rosto, fala com Deus, vem aqui, assiste o Café com Deus e pega a palavra que você ouviu aqui e pratique ela durante esse dia todo. Coloque em prática, use o Café com Deus, use a Bíblia, use a palavra de Deus para você moldar a sua vida, o seu caráter genuíno, para você começar a fazer o bem. Pastor, eu tenho dificuldade para pedir perdão. Fala para Deus isso
E Deus, ele vai te ajudar. Deus, ele vai te ajudar, vai te dar força para que você venha todos os dias, levantar e ter dias felizes. Olha, eu tenho falado, todo mundo pode me odiar, todo mundo pode ter o direito de não gostar de mim, mas eu por todas essas pessoas oro e digo em nome de Jesus, um dia elas ainda estarão servindo a Deus. Eu tenho certeza disso. Todo mundo pode ser teu inimigo, mas você não pode ser inimigo de ninguém. Se você serve a Deus, ou se pelo menos você quer servir a Deus, comece por aí. Comece limpando o seu coração, comece levando paz, harmonia, não contendas, não briga, não divisões, porque isso já tem sido o mal do século. Isso as famílias, as empresas, as pessoas, a sociedade está vivendo um tempo de tecnologia onde tudo vem muito rápido, tudo avança. As pessoas estão se perdendo, perdendo a paciência, perdendo tempo com mágoa, com ódio, com brigas, com picuinhas. Não perca seu tempo. Aproveite. Enquanto você tem oportunidade, faça o bem. E não se canse, porque no tempo de Deus, você vai colher. E ele disse: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aos da família da fé. Isso que é importante. Certa vez vieram até o Senhor Jesus e falaram assim: Senhor, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e te chamam. E Jesus disse: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a minha vontade. Então, sempre que você puder fazer, faça pela família da fé, aqueles que confessam a mesma fé que você, que caminham com você. E se você ainda não faz parte da família da fé, eu aconselho você rápido. Venha fazer parte da família da fé. Venha fazer parte da família de Jesus. Porque muitas pessoas dizem: eu não preciso ir à igreja para buscar Deus. Isso é a maior mentira que o diabo implantou no coração das pessoas. Por que as pessoas estão frustradas? Você mesmo já falou várias vezes que você não precisa vir à igreja, que você não precisa que o pastor te ensine, que você fala com Deus. Você, portanto, está aí com o coração magoado, carregando um fardo que não é seu, preocupado com muitas coisas e talvez vendo todos os teus planos, projetos que você fez indo de água abaixo. Mas se a partir de hoje você se voltar para Deus e disser: se Deus quiser, essa situação vai mudar. Se Deus quiser, um milagre vai acontecer. Se Deus quiser, a partir de hoje, eu passo a ter vida e vida em abundância. Então você passa a fazer o bem. E você começa a dar valor ao tempo. Lembra, o tempo é muito importante. Muitas pessoas vão perder tempo, mas na perda do tempo também vão perder a sua alma. E como eu tenho falado, para quem vai a sua alma? Ou de quem é a sua alma? A tua alma é exatamente a quem você serve, o que está no seu coração. Esse é o dono da sua alma. Por isso, não perca tempo. Venha buscar Deus, venha colocar a sua vida, a sua alma nas mãos desse Deus maravilhoso e saia dessa aflição, saia dessa luta, desse fardo, desse jugo desigual que você vem carregando, em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Prepare aí o seu copo com água, prepare aí a sua peça de roupa, em nome do Senhor Jesus, e vamos fazer a nossa oração. Vamos fazer a nossa oração. Está aqui meu copo com água, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que, se a partir de hoje você souber usar o tempo que Deus te dá, você tem 24 horas. Essas 24 horas, se você administrar ela muito bem, pode ter certeza de uma coisa. Você pode ter certeza de uma coisa, que Deus ele vai fazer maravilhas na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro na tua presença nesse momento para te louvar, te glorificar, te exaltar, reconhecer o Senhor como meu Deus, meu único e suficiente Salvador. Meu Deus, visita essa pessoa que acompanha agora o Café com Deus. Meu Deus, que ela tenha um dia abençoado, meu Pai.
uma terça-feira abençoada, produtiva, cheia de bênçãos e de vitórias. Meu Deus, se alguém se encontra doente, enfermo, desenganado pela medicina, ao beber dessa água, que seja curado, seja liberto. Talvez essa pessoa tenha passado a noite em claro, sofrendo com insônia, com uma depressão, com ansiedade, talvez a preocupação, talvez o familiar que se encontra numa UTI, numa CTI. Meu Deus, visita agora essa pessoa e toca com as tuas mãos poderosas, pois eu te peço, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, coloca nessa água o teu poder e a tua virtude, pois eu abençoo em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro, meu Pai, eu oro pela vida de cada dizimista desse ministério. Pessoas, meu Pai, que têm feito o bem, principalmente os da família da fé. Têm honrado o Senhor com as primícias, separando o seu dízimo, a sua oferta, semeando, meu Pai, nesse altar. Faz com que ela venha acolher, no tempo, ela venha acolher, meu Pai, todo o bem que ela tem plantado. Meu Deus, abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Se alguém aqui se encontra doente, seja curado. Meu Deus, se alguém se encontra desempregado, abre portas de emprego. Se alguém está com a causa na justiça, dá essa causa ganha, meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus, eu te peço, estende as tuas mãos poderosas e faz, meu Deus, a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, a tua palavra diz, por essa causa, abrirei as janelas dos céus e derramaria bênçãos sem medidas. Derrama bênçãos, meu Pai. Derrama bênçãos sem medidas sobre a vida de cada dizimista, que sejam honrados, pois o Senhor disse que honra aqueles que te honram, pois eu abençoo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe, meu Deus, cada pessoa que acompanha o Café com Deus. Esses 5 anos do Café com Deus que nós trazemos a palavra, que possa transformar, que possa restaurar, regenerar, meu Pai, essa criatura, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Beba dessa água e seja curado, seja livre, liberto de todo esse flagelo, em nome do Senhor Jesus. Siga a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube, para você saber mais sobre a Igreja Nação Escolhida de Deus. Se você talvez mora distante e você gosta do trabalho, você gosta do conteúdo que nós temos colocado aqui no Café com Deus, e você deseja, de uma forma ou de outra, você deseja também ajudar esse ministério, seja um semeador, seja um ofertante, seja um dizimista nesse ministério, eu tenho certeza que Deus ele vai te honrar. Aqui está o QR Code, você pode, se você deseja dizimar e ofertar, você pode só colocar a câmera do seu aparelho para o QR Code aqui e fazer a sua oferta, aquilo que Deus tocar no seu coração. Seja um dizimista, seja um ofertante desse ministério, porque muito em breve, certamente, nós estaremos com a nação escolhida de Deus aí na sua cidade, em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Que Deus abençoe a todos. Um bom dia, uma terça-feira abençoada, produtiva, cheia de bênçãos, cheia de vitórias. É o que eu determino na sua vida. Eu declaro que esse dia que se inicia, seja um dia de bênçãos para a sua vida. E que todos os teus sonhos venham a ser realizados. Lembra, aproveite o seu tempo. Ao invés de dizer, eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo, diga, se Deus quiser. Se Deus quiser, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E Deus não só quer, como vai dar dias de vida em abundâncias para você, em nome de Jesus. Um bom dia a todos. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Siga a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube, para você saber mais sobre a Igreja Nação Escolhida de Deus. Que Deus abençoe a todos e até mais, em nome de Jesus.